Então, turminha, estamos de volta, reforçando que a questão número 2, a resposta é a letra D, ação concluída, porque os verbos vesti, embarquei, pilotei, expressam uma ação que já aconteceu, que começou e terminou lá no passado. Número 3. Analise o trecho a seguir. Foi nesse lugar que anos atrás encontrei Luiz Eduardo Anelli pela primeira vez. E é para lá que voltamos quando fazemos nossos livros. Escrevemos sobre as coisas que amamos e que habitam o sistema interplanetário que construímos juntos. Letra A. Transcreva os verbos do trecho que estão conjugados. Então, é voltar a esse trecho e verificar os verbos que estão conjugados. E aí tem uma divisão, os que estão no passado e os que estão no presente. No passado nós temos foi, encontrei e construímos. Já no presente nós temos voltamos, fazemos, escrevemos, amamos e habitam. Certinho? Na letra B, a pergunta é: por que a autora muda o tempo dos verbos na expressão de seu pensamento? E aí, por que vocês acham que acontece isso? Observem que ela muda o tempo verbal porque ela fala de coisas que já aconteceram, ou seja, ela conheceu o parceiro descrito, então são coisas que estão no passado, e também falam de coisas que ainda acontecem. Ela ainda trabalha com ele. E também observem que as formas verbais voltamos, escrevemos, amamos, podem se referir tanto ao passado quanto ao presente. Então, ela muda o tempo do verbo porque ela fala de ações do passado e ações do presente. Passando para o número 4. Então, vamos lá. Volte à estrutura da entrevista feita pela editora Peirópolis com a escritora Celina Bondemiller e analise. Então, tem uma entrevista lá no começo e você precisa identificar qual é o tempo verbal nas 3 partes do texto que foi apresentado. Então, ela tem uma introdução, tem um texto autobiográfico. Esse texto autobiográfico é o momento que ela fala dela, por isso que é autobiográfico, e tem no final uma entrevista. E aí, quais são os tempos verbais que prevalecem nessas 3 partes? Na introdução, o que prevalece é o tempo presente. Então, observem, eu tirei um trecho aqui da introdução. Observe que nós temos verbo como lança, alçam, fazem. Esses tempos verbais estão no presente. Já no texto autobiográfico, que é o momento em que ela fala dela, ela usa passado e usa também presente. Então, aqui, ó, minha primeira lembrança de criança sobre espaço é de astronautas pulando na superfície lunar. Que delícia aquilo deveria ser. Também penso na Laika, a cachorrinha, que antes dos astronautas já tinha viajado numa nave espacial. Me disseram para não contar estrelas para que não nascessem verrugas em meus dedos. Então, aqui eu tenho o verbo que está no presente, o verbo penso, que também não está no presente. Tenho devia ser, uma locução verbal, devia estar no passado. E eu tenho disseram, que também está no passado. Então, na segunda parte do texto, eu tenho 2 tempos verbais, passado e presente. É óbvio que há outros verbos, outros textos, eu só destaquei um pedaço para provar a vocês que realmente eu tenho aqui esses 2 tempos verbais. A entrevista, a parte final do texto, o tempo verbal que prevalece é o presente. Olha aqui, como você acha, o acha também já é presente. Que o homem deve olhar para o universo, deve também é o presente. A entrevistadora
está usando já o tempo verbal no presente. Ela responde: acho que o homem deve olhar para o universo com liberdade. Liberdade para contemplar, para pesquisar, para sentir alegria ou melancolia, para pensar mistérios, inventar histórias e fazer poesia. Então, quando ela diz deve olhar, temos novamente aqui uma locução verbal, esse deve está no presente. Até porque a pergunta da autora está no presente, da entrevistadora está no presente. Tudo bem? Então, o quadro aí da questão número 4, da letra A, fica presente, passado, presente e depois presente novamente. Na letra B, por que essa variação acontece? Ou seja, por que há essa mudança de tempo verbal? Então, observe que na introdução é apresentado no presente o lance porque estão falando sobre o lançamento do livro. No texto autobiográfico, enfatiza-se uma história de vida em curso. Então, fala-se do passado dessa autora, fala-se de o que está acontecendo agora. Por isso é necessário falar no passado e no presente, porque essa autora ela tem uma história de vida também passada. E depois volta-se ao posicionamento do presente, discutindo o que a escritora pensa e faz na atualidade. Tudo bem? Então, na letra B, a introdução é o presente, porque está mostrando o lançamento do livro. O texto autobiográfico tem passado e presente, porque conta a história de vida da autora e o momento em que ela está vivendo agora. E na entrevista é o presente, porque discute-se o que a escritora pensa e faz na atualidade. Joinha? Então, esse vídeo fica por aqui, meus amores. No próximo, nós vamos corrigir as atividades finais, certo? Um beijo grande.